Fala pessoal, nós estamos de volta aqui no quinto bloco. Na sequência da prova aí, aqui nós temos na nossa prova o item 94, prova de 2018. Ela trouxe então aqui uma sequência de questões envolvendo função do segundo grau. É um assunto também muito recorrente na prova. E aqui a gente tem essa questão, esse item para poder analisar. A questão, o item aqui trouxe um gráfico para a gente. E aí ele está pedindo, primeira coisa, a gente tem que fazer a leitura desse gráfico aqui. E aí ele conta uma historinha que as funções f e g, os gráficos mostrados aqui na função f e na função g, eles representam a sensibilidade olfativa humana em função do tempo de exposição a duas fontes de odores distintas. Então aqui nós temos esse t, que na verdade vai ser o tempo de exposição, tá? E esse s vai ser a sensibilidade. Então quer dizer que o eixo y vai ser a sensibilidade, que está representado aqui pela letra S, e o eixo x aqui vai estar representado pela letra t, que seria o tempo, tá? Em que representa a sensibilidade olfativa humana aqui, tá bom? Então ele falou, considere os gráficos, julgue os itens 94 a 97 e assinale o item 98, que é do tipo C. O 94, ele já pede para uma observação aqui sobre os dois gráficos. Se a gente for observar, nós temos aqui uma primeira informação sobre a função f e aqui uma informação sobre a função g. Se a gente for observar, eu vou colocar de cores diferentes aqui, ó. A função f é essa aqui, esse pontilhadozinho aqui, que está passando aqui pelo 12. Então ele está passando aqui um pouco, ele não está passando exatamente em cima do 10, mas aqui é certeza que ele está passando no 12, tá? Então aqui é certeza. No outro gráfico aqui nós temos uma outra função, que é a função g. A função g ela está passando um pouco acima ali do 20, ou seja, não dá para afirmar que está passando no 20, mas aqui eu tenho certeza que está no 16 porque o tracinho está bem em cima do 16. Então a minha função g de t, eu fiquei aqui de roxo, coloquei de roxo aqui, e a minha função f eu coloquei de azul, tá? Então nós temos essas duas funções para avaliar. E aqui ele trouxe uma afirmação, ele falou que a função aplicada no 12, ou seja, quando o tempo é 12, na função f, vai ser o mesmo valor da função g no tempo 16, só que multiplicada por 3. Ou seja, f de 12 é igual a 3 vezes g de 16. Para resolver uma função como essa, uma situação como essa, se eu tivesse a função, era só substituir o f lá no lugar do x, né? No lugar do x ou do tempo, né? Eu colocaria 12 e 16 na função f na função g. Eu calcularia o valor da imagem disso e multiplicaria a g por 3. Só que eu não tenho uma função, eu só tenho os gráficos da função. Então aqui eu tenho que, do gráfico, deduzir essas duas informações. Como é que eu consigo fazer isso pelo gráfico? Bem, eu preciso saber então qual é a imagem do 12 pela função, tá? E qual que é a imagem do 16, né, na função. Significa o seguinte, eu tenho que observar ali no gráfico, quando eu pego minha função e olho o 12, o tempo 12, isso está dando quanto na função? E quando eu pego a função g e observo o comportamento dela no 16, eu tenho que observar que valor que está dando, tá? Para a sensibilidade. Se a gente for observar, quando eu tenho uma função, vou dar um exemplo qualquer aqui, ó. Quando eu tenho uma função assim, por exemplo, ó, uma função para cima, vamos pegar aqui com concavidade para cima. Se eu tenho uma função assim, uma função f, por exemplo, 2 e 3 aqui, ó. 2 e 3. Essa é uma função f aqui, f de x, por exemplo, tá? Só de olhar o gráfico, eu não sei qual é a função, mas só de olhar o gráfico, eu com certeza consigo afirmar o seguinte, esse 2 e esse 3 são as raízes, ou seja, quando eu faço lá o x uma linha, x duas linhas, daria justamente 2 e 3 aqui, ó, x uma linha e x duas linhas, são raízes. Como é que eu percebo então essas raízes aqui? É justamente o ponto onde o gráfico toca o eixo x, esse eixo aqui, ó, tá? Então, ó, isso significa que quando eu pegar a função e substituir o 2 nela,
o valor vai ser zero, tá? Ou seja, quando eu tenho o 2 aqui, o valor está exatamente no zero. Ó. O valor do ponto é justamente o ponto 2 e zero, porque está em cima da linha. Quando está em cima da linha, quando você substitui esse ponto, dá zero, tá? Porque é a imagem, tá? É uma raiz, né? Então, quando você substitui o 3 aqui também, ó, dá zero, porque está em cima da linha, ok? Então, essa é a observação que a gente tem que ter aqui inicial nessa questão. Por exemplo, aqui, ó, o 4, se eu pegasse aqui o 4, no 4, ó, quando eu substituo o tempo por 4, eu vou pontilhar aqui, ó, vou subir uma retinha, vai estar dando um valor perto do 40. Eu não posso afirmar que é o 40, mas vai estar dando alguma coisa aqui muito próximo do 40 ou o 40. Então, no 4, está indo lá no 40. Ou seja, quando eu pego aqui a minha função f e substituo o tempo 4, ela está indo lá perto do 40. Só que no caso aqui do 12, quando eu substituo aqui o tempo por 12, ele fica em cima da linha. Ou seja, está justamente na origem, está dando zero. E na minha função g do mesmo jeito, ó, tá? Então perceba que a minha função f aqui, ó, ela provavelmente ela seria prolongada para cá, mas é uma função com a concavidade para baixo, em que uma raiz vai estar aqui na parte negativa e uma raiz está aqui na parte positiva, que é mais ou menos essa lógica que eu mostrei aqui para vocês. A função g é a mesma coisa. Se eu pudesse prolongar ela aqui, ó, se eu prolongasse ela, ela ia ter uma raiz aqui na parte negativa e uma outra raiz dela aqui, que é onde toca o eixo aqui, tá? Eu estou no 16, eu estaria no 16. Então, com isso, eu posso concluir que essa função aqui, ó, quando eu substituo o 12, ele não sobe, ele fica aqui no próprio, o correspondente a ele aqui, está indo no próprio 12. Toda vez que o ponto estiver em cima da linha, é porque é zero. Quando você substitui esse número, dá zero. Então aqui, ó, f de 12 é zero. E o g de 16, a função g, que é o roxo, também está em cima da linha, o 16. Ó. Então significa que a função está passando pelo 16, ou seja, 16 é uma raiz dessa função. Ou seja, seria uma espécie de x uma linha ou x duas linhas ali, né? Então, eu concluo então que esse g de 16 aqui, ele também resulta em zero. Ó. Esse g de 16 aqui, ele resulta em zero, tá? Do mesmo modo que a f, a função f aqui de 12, também resulta em zero, porque ambos estão em cima da linha. Então, se resulta em zero, tanto o f quanto o g vai dar zero. Se eu substituir aqui nessa igualdade, né, nessa igualdade que o exercício trouxe para a gente, então aqui, ó, o f de 12, ele falou então que seria igual a 3 vezes o g de 16. Só que o f de 12 eu cheguei que é zero. E o g de 16 eu também cheguei que é zero. 0 multiplicado por 3 continua zero. Então, eu consigo chegar que zero é igual a zero. Ou seja, eu tenho uma igualdade verdadeira, validada aqui dos dois lados. Ou seja, realmente o f de 12 coincide com 3 vezes o g de 16. Na verdade, coincidiria só com o g de 16, porque já deu zero. Então, quer dizer que esse item ele está correto. Tá? Então, é uma questão apenas de análise gráfica, análise de imagem aqui do gráfico, para saber se o candidato conseguiria visualizar essas coisinhas aqui, ó, esses detalhes aqui, que quando o gráfico toca, se você substituir esse número na função, esse ponto na função, a função se anula, né? Ela dá zero. Tá bom? Porque trata-se de uma raiz. Então, nós temos aqui uma possíveis raízes então dessa função, né? Eu aqui não sei necessariamente se é uma função quadrática, tá? Mas pelo formato parece ser, tudo indica que é, tá? Ele não especificou qual é a cara da função até aqui no item 94. Lá no 96 e 98 que nós vamos fazer, ele deixa claro que é, ou que se poderia ser, né? Mas aqui ele não falou nada. Mas não precisava, bastava observar se o ponto está em cima da linha, porque se tiver é uma raiz, tá? Então, já temos aí a nossa resposta do item 94. Avançando, nós temos aqui o 95. O item 95, ele falou bem assim, no intervalo de 0 a 12, ou seja, no intervalo de 0 a 12, tá? Existe no máximo um valor de t para o qual as funções se anulam.
a função f e a função g se anulam, ou seja, f menos g dá zero, tá? Quando ele diz que as funções se anulam, ele está dizendo a mesma coisa aqui, ó, que as funções teriam valores iguais, tá? Então ele falou que nesse intervalo de 0 a 12 aqui, eu só teria uma situação do valor de t, ou seja, eu teria um número só aqui, no qual quando eu olho para o gráfico, as funções se encontram. Elas se anulam porque elas têm um ponto em comum, ou seja, elas teriam a mesma imagem, elas seriam iguais, tá? Observando aqui as duas funções, a função f e a função g, é só observar quantas vezes elas se encontram nesse intervalo de 0 a 12, tá? Se a gente observar aqui, ó, elas estão se cruzando bem nesse ponto aqui, certo? E elas estão se cruzando bem nesse ponto aqui. Então elas estão se cruzando em dois lugares. Nesse ponto aqui, f de t vai ser igual a g de t, ou seja, elas se anulam, certo? E nesse outro ponto aqui também, ó, f de t vai ser igual a g de t. Elas se anulam porque vai ter algum ponto por aqui, ó, vai ter algum número aqui depois do 8, que quando você substitui esse número na função f, vai dar exatamente o mesmo valor quando você substitui na função g. Por isso que elas se encontram e se cruzam bem aqui. Aqui é do mesmo modo, a gente tem algum número aqui, ó, que deve ser o próximo do 2, alguma coisa perto do 2, que quando você substitui esse número na função, está dando o mesmo valor aqui, ó, tanto para a função f quanto para a função g. Por isso que elas estão se encontrando. Então, quando ele diz assim que a função f de t menos g de t, elas se anulam, isso é equivalente a falar, então, que a função f de t vai ser igual à função g de t, ou seja, elas se encontram em algum ponto ali, elas se igualam em algum lugar, para algum valor de tempo, né? Só que ele falou que só existe um valor de t nesse intervalo. E se a gente for observar aqui, nós encontramos dois locais, ó, nós encontramos esse local que está dentro do intervalo de 0 a 12, e nós encontramos um outro local aqui onde elas se encontram, onde elas se igualam. Elas se cruzam, então elas teriam pontos em comum. Elas se transformam em uma só, né? Bem nesse pontinho aqui. Então, nós temos, na verdade, não é no máximo um. Nós temos aqui, na verdade, dois lugares aqui, ó, em que elas, em que f de t menos g de t dá zero. Tá entendido? Você conseguiu perceber isso aí? É onde as funções se encontram. Ele quer saber, então, ponto de encontro. Tá? Ponto de encontro entre essas duas funções. Tá? Esse ponto de encontro é justamente onde elas triscam uma na outra ali, e ele queria saber quantos. Ele falou que no máximo 1. Na verdade, nós temos 2 entre 0 e 12. Beleza? Então nós temos mais uma função aí do segundo grau, uma análise gráfica de função do segundo grau. A gente praticamente não fez conta nenhuma, a gente só observou aqui o gráfico, qual que é a cara dele, e isso foi suficiente para que a gente resolvesse essa questão. Então te espero no próximo bloco com a resolução de mais questões então da prova de 2018. Até daqui a pouco.